RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. És uma mulher empreendedora santomense com um negócio há mais de 18 meses? Chegou a tua oportunidade de crescer e superar desafios tanto no teu negócio como na tua vida pessoal. O programa Rise Up chegou a São Tomé e Príncipe para apoiar mulheres como tu a alcançar novos patamares. Na Rise Up vais encontrar formação prática que te vai ajudar a gerir o teu negócio com confiança e a crescer como pessoa. Mentorias com profissionais experientes e empreendedoras que já passaram pelos mesmos desafios que tu. Uma rede de apoio para partilhar e crescer em comunidade e oportunidades com impacto para transformar o teu negócio e a tua vida. As inscrições estão abertas até 2 de março de 2025. Não deixes passar esta oportunidade de transformar o teu negócio e criar impacto na tua comunidade. Segue-nos nas redes sociais da Acelera Agro. Para mais informações, contacte-nos através do e-mail info@aceleraagro.co.ao e faz a tua inscrição agora. Concurso público para alienação de bens móveis e imóveis, incluindo semoventes. Edital número 1/2024. A Sonangol São Tomé e Príncipe, matriculada no guichê único para empresas na cidade de São Tomé, sob o número 3027/2014, com o NIF 517 252 e 115, com sede na Rua da Guiné, cidade de São Tomé, torna público para conhecimento dos interessados a realização de concurso público para a venda de bens patrimoniais, incluindo imóveis, equipamentos e semoventes, conforme as condições estabelecidas neste edital. Primeiro, objeto do concurso. O concurso tem por objeto a alienação dos bens listados no anexo 1, lista de bens e condições detalhadas deste edital, compreendendo bens imóveis localizados no território da República Democrática de São Tomé e Príncipe, equipamentos diversos conforme a especificação e estado descrito no anexo 2, especificação dos bens, incluindo fotografias de bens imóveis e dos semoventes. Nós seguimos para o nosso próximo tema, que é a anulação das taxas aeroportuárias e outras medidas do Conselho de Ministros. A taxa já aeroportuária é um dos temas que tanto se falou. Houve muitas reações da população. O novo governo, liderado por Américo Ramos, anulou na passada quinta-feira a resolução aprovada pelo executivo anterior que aumentou as taxas aeroportuárias para 220 euros, contestada pelo presidente da República, Carlos Villanova. A anulação foi decidida na segunda reunião do Conselho de Ministros, realizada na quinta-feira, tendo o executivo sublinhado de que há necessidade de salvaguardar os superiores interesses do Estado são-tomense e reconhecendo a importância de uma abordagem consensual e equilibrada entre as partes envolvidas. Solange, além da taxa, também temos o posicionamento da parte do governo quanto às oficinas à berma da estrada, também na festa da Praia Emília, e a taxa era algo esperado e muitos comentários nas redes sociais. Com que olhos vê estas medidas do governo? Em relação às taxas, não é? A taxa foi anulada para o gáudio dos são-tomenses, não é? Foi um dos motivos que o Presidente da República alegou, não é, para a admissão do governo, e os são-tomenses estavam à espera que o novo governo, que tomou posse recentemente, tomasse essa decisão. E pelo que eu vejo nas redes sociais, pelo que eu pude falar com algumas pessoas, então, todo mundo está muito feliz, está muito contente, até porque, segundo o novo primeiro-ministro, né, a decisão foi tomada
para salvaguardar os interesses do país. Isso quer dizer o quê? No meu ponto de vista, quando alguém diz que a decisão foi tomada para salvaguardar o país, significa que o acordo que foi celebrado não tinha em conta os maiores ou os interesses de São Tomé e Príncipe. Ora, porque celebrou-se um contrato que dava concessão a uma empresa turca a gestão do aeroporto durante 49 anos. Vamos voltar atrás. Acho que todos se lembram quando o governo também deu a concessão daquele empresário sul-americano, Erlinger, 99 anos. E nós perguntamos, não é, o que São Tomé e Príncipe realmente ganhou com esses acordos? O que foi feito com o dinheiro que supostamente viria desses acordos, não é? E a mesma coisa aconteceu com o aeroporto. Tanto que os próprios santomenses achavam o aumento da taxa um valor muito excessivo, o que poderia fazer com que as pessoas não fossem tantas vezes a São Tomé e Príncipe por causa do valor das taxas. Então, eu junto-me às vozes que celebram essa anulação, dar os parabéns ao novo governo. Isso é sinal que, quando se quer fazer as coisas são feitas, é sinal que finalmente o povo de São Tomé e Príncipe está a reconhecer a força que tem. Quando se faz barulho, consegue-se. A questão das festas na Praia Emília, aplaudo também, não é? Porque Praia Emília é o caminho para a nossa cidade, não é? O turista, quando chega a São Tomé e Príncipe, tem que passar pela Praia Emília para chegar à nossa cidade. E nada mais, nós andamos aqui pelo mundo fora a gabar a beleza natural de São Tomé e Príncipe, mas um país não se faz só de beleza natural, faz de ruas limpas, faz de higiene, faz de bons cheiros, faz de ordem na cidade capital. Infelizmente, o governo teve a coragem de tomar essa decisão, porque muitas vezes deixa-se as coisas passarem por medidas populistas, não é? Porque vem aí eleições e é preciso que o povo esteja satisfeito, é preciso que o povo faça aquilo que quiser fazer, porque isso vai nos garantir votos nas eleições. Mas nem tudo pode justificar o laissez-faire, o laissez-passer com que nós temos visto. Em relação às vendas à beira da estrada, é para ser cortada, sim, senhora. Se existem mercados para as pessoas venderem, que as pessoas vendam nos mercados. Mas também não podemos esquecer que há muita gente que vive dessas vendas para poder alimentar e cuidar da sua família. Então, que se arranje outro mecanismo para essas pessoas poderem continuar a ter a sua atividade comercial, mas que é preciso dar uma outra vista, dar uma outra roupagem à nossa cidade, é verdade, porque nós não podemos chamar o turista para ir para o nosso país. Imagina que um avião chega ao domingo e o turista fica 2 horas para sair do aeroporto para a cidade, porque a Praia Emília está cheia de gente com festas, não pode. Então, nesse caso, eu dou os meus parabéns, acho que foi uma medida muito, muito certeira. E nós estamos à espera de outras medidas mais. Eu sei que não vem ao caso agora, essa medida foi feita, mas o mais importante que eu espero que esse governo consiga fazer nesses 2 anos, nós queremos saber do 25 de novembro. Muito obrigado, Solange Salvaterra Pinto. Joava Santos, com que olhos vê estas medidas do governo, com destaque para as taxas? Entende de que esta anulação desta resolução que foi aprovada pelo executivo anterior, de certa forma terá impacto positivo no turismo para as ilhas? Vamos por parte. Para já, eu gostaria de começar a minha explanação começando pela decisão e cautelosamente com o Presidente da República. Nós sabemos que o anterior governo caiu porque este foi um dos temas, depois o novo governo entrou para o poder e adiou a situação para 15 dias, mas em menos de uma semana acabou por aprovar e anular o anterior acordo. É assim, na minha perspectiva, há aqui 2 pontos.
Com as taxas que nós praticamos hoje em dia em São Tomé para o turista, nós não podemos esperar que o turismo em São Tomé e Príncipe desenvolva, porque essas taxas são quase nulas. Ela não dá para que depois possamos fazer melhorias no aeroporto, possamos fazer melhorias nas estradas e possamos também assim fomentar e investir no turismo. Do outro lado, eu também posso afirmar que aumentar a taxa por mais de 200% também não é a melhor situação para o país. Por quê? Porque existem aqui vários fatores que nós temos que ter em conta. Primeiro, quem é que são os turistas que visitam São Tomé e Príncipe? 80%, quase 90%, eu diria com toda certeza, de pessoas que visitam São Tomé e Príncipe são portugueses. E se nós olharmos para a sociedade portuguesa, não são todos os portugueses, enquanto sociedade, enquanto cidadão, que consegue pagar, tirar do seu salário quando vai visitar São Tomé, ter que pagar 220 euros. Se nós estivermos a falar de uma sociedade como um alemão, outras sociedades nos países nórdicos, europeus também, que visitam muito São Tomé, já estamos a falar de pessoas com capacidade, provavelmente, e não iriam reclamar sobre isto, não iriam reclamar. Mas, tendo em conta que os nossos visitantes, maioritariamente, por serem portugueses, e na sociedade portuguesa, nós estamos a falar que Portugal também não é um país para ir além enquanto se fala de finanças, então eu acho bem que o governo tenha realmente para já anulado essa taxa. O que não quer dizer que num futuro próximo não possa o governo renegociar o valor das taxas. Eu acho que é importante, e isto não tenho dúvida daquilo que eu estou a dizer, é importante nós aumentarmos estas taxas, mas acima de tudo é importante que o Executivo venha esclarecer para que servirá essas taxas, está bem? É preciso que o governo venha dizer, explique, olha, para que as taxas vão ser cobradas para isto, e vamos fomentar o turismo. Nós não podemos continuar nessa questão de nós estamos a vender o turismo e dizer que nós vendemos um turismo sustentável, mas depois não há investimento naquilo que são as sustentabilidades, não há acessibilidade, não há estradas em condições, e depois, pronto, essas questões todas que eu acho que o governo terá que vir num futuro e brevemente reativar as taxas num valor em que realmente se enquadra. E depois, quando essas taxas estiverem a ser aplicadas, é importante que o Executivo olhe para as pessoas do Príncipe. Por quê? Porque nós não podemos aumentar as taxas para aquelas pessoas do Príncipe que vivem na situação em que já vivem e depois para o nacional. A taxa foi aumentada a um valor de 30 e poucos euros, que também é para os voos ligações nacionais. Mas é importante perceber que quem iria realmente pagar essas taxas são as pessoas do Príncipe, porque são as pessoas do Príncipe que necessitam mais de ir a São Tomé do que as pessoas de São Tomé irem ao Príncipe. Aliás, as pessoas de São Tomé não vão ao Príncipe. São as pessoas do Príncipe que têm que ir a São Tomé porque têm um familiar doente, porque têm que fazer consultas, porque têm que comprar bens de várias necessidades. Portanto, é necessário que o governo, a próxima vez que o Executivo tiver a olhar para essa questão de taxas, possa ter em conta esses fatores, tá bem? Que permitam que realmente permitam que as pessoas que não aumente mais ainda a vida das pessoas em termos daquilo que é financeiro. Relativamente a outras aprovações, aliás, só para complementar, já vimos que, eu acho que vi essa informação na internet, li a notícia que a companhia aérea angolana, a Sky Angola, deixou de operar no país por causa das taxas. Portanto, eu não sei se essa notícia é verdadeira ou não, mas vi alguns que deixaram de operar. Portanto, essa já é uma consequência, ainda bem que o governo atuou, mas eu espero que volte a reativar as taxas num valor que realmente não seja um aumento de 250%, como nós acabamos de ver, mas que seja um valor que se encontra aí pelo meio. Pronto, relativamente a outras aprovações, outras opções, outras medidas tomadas pelo governo, a questão da Praia Emília, eu acho que
Havia soluções, porque há um problema em Santo Tomé e Príncipe que nós temos que perceber o seguinte: nós não podemos só retirar as coisas às pessoas, aos jovens, porque o país não oferece soluções para que os jovens possam realmente exercer aquilo que são as suas necessidades enquanto jovens. Eu, enquanto cidadão, eu acho que sim, é necessário aliviar aquela rua, até porque é a rua principal, mas também acho que não ficaria mal que o governo, o executivo, em conjunto com as autoridades camarárias, a Polícia Nacional e outras entidades, organizações, aos poucos fossem retirando as pessoas, consciencializando as pessoas que é necessário encontrar aí uma via. Porque com o corte abrupto, cria-se aqui um novo problema. Ou seja, hoje não foi necessário, não foi possível as pessoas fazerem lá essa festa, provavelmente deve ter criado outros problemas noutras zonas. O que eu estou a dizer, não, eu congratulo que o governo tenha cortado, porque estamos a falar de uma via, mas eu acho que próxima vez, e atenção, eu acho que próxima vez nós deve-se encontrar soluções e ir fazendo cortes paulatinamente, porque há dois fatores. Não se sabe quando é que que se poderá encontrar um local para que as pessoas possam fazer essas festas. O segundo ponto é que é necessário manter os jovens ocupados. E isto tem sido um dos problemas. E quando nós falamos aqui da violência, do abuso sexual e todos esses flagelos que atingem, que afligem a sociedade santomense, esse é um dos problemas, porque os jovens não têm coisas para fazer. E é necessário encontrar. E eu acho que aqui, esse ajuntamento que acontece na Praia Emília todos os domingos, o governo executivo, juntamente com a direção da juventude, deve pegar nessas atividades que são de iniciativas sociais, privadas de um grupo de pessoas, trazê-lo e aumentar coisas a elas, trazer atividades lúdicas, trazer inspirações artísticas, fazer essas atividades para que elas possam ser não só um ajuntamento de pessoas que chegam lá, bebem cerveja, comem um buzo na espetada, mas que traga também leitura, que traga debates políticos, debates sociais, tanto que faça daquilo um festival. Pronto, a decisão foi tomada, as pessoas foram retiradas e eu espero que o governo encontre, juntamente com as autoridades camarárias, encontre um local e em conjunto com as associações, as ONGs, e encontrem e façam daquilo. E porque e este é um assunto, nós não podemos olhar apenas e só para o distrito de Água Grande. Levar essas atividades, transformá-las, levá-las para outros distritos mais isolados do país, em conjunto com as câmaras, porque nós temos que manter os nossos jovens ocupados. É necessário ocupar os jovens. Este tem sido um dos problemas que tem levado ao alcoolismo em Santo Tomé e Príncipe, que depois, em consequência, tem nos trazido esse flagelo também de abusos e de violência sexual, e para não falar de outros tipos de drogas também que já entram em Santo Tomé, mas este é um tema para o interior. Relativamente à questão, também por questões de higiene para o turismo, eu acho que nessa questão de lixo e limpeza da cidade de Santo Tomé e Príncipe, todos os distritos em Santo Tomé, e aí eu tenho que dar uma mão à palmatória, eu não sou regionalista, nem sou autonomista, apesar de ser do Príncipe, mas eu tenho que dizer à Câmara de Água Grande, Câmara de todos os distritos de Santo Tomé e Príncipe, para olharem para a cidade de Santo Antônio do Príncipe, para olharem para a cidade de Santo Antônio do Príncipe e perceberem como é que se deve tratar uma cidade. Como é que se deve fazer para que um turista, quando chega na cidade, estou a falar em termos de limpeza, a cidade do Príncipe, eu não tenho dúvida naquilo que eu estou a dizer, é um exemplo que deve ser levado em conta em termos quando se fala de limpeza.
E ainda bem, o governo tomou medidas, há medidas em termos de higiene que se deve ser tomada por causa na Praia Emília, mas é para dar esse exemplo. Nós temos que mostrar realmente que quando uma coisa está bem, ela está bem. E a questão de limpeza e de higiene na cidade de Santo Tomé é um problema gravíssimo e eu acho que as medidas foram tomadas para o bem do país, para o bem do turismo de Santo Tomé e Príncipe. As taxas que nós temos agora neste momento foram anuladas, mas eu espero que o governo possa vir no futuro reativá-las. Essas foram as minhas análises. Relativamente à questão, só para fazer aqui um ponto que toda a gente fez, eu não queria interromper. Relativamente à questão da violência sexual ou do abuso sexual, eu gostaria só de fazer aqui um ponto muito rapidamente. É preciso que se dê início a um debate público em Santo Tomé e que tragam para o debate público as pessoas que percebam realmente daquilo que são os fenómenos sociais. Eu estou a falar de sociólogos, de psicólogos e, acima de tudo, é necessário que se for o caso, que o governo, o executivo ou as pessoas façam um levantamento à alteração psicológica que tem havido e é preciso também identificar porquê, porquê que tem havido essa alteração psicológica que tem levado a esse aumento de casos. Ainda nesse caso, eu acho que é perigoso se nós isolarmos a situação e dizermos que o aumento de casos é no Príncipe, é em Neves ou é em Cantagalo. Portanto, vamos fazer esse debate no sentido geral. Eu acho que o presidente do governo regional fez uma primeira abordagem infeliz, percebeu, para quem faz análises política, percebeu o seu alcance, mas foi uma desculpa um bocado infeliz. Já veio ao público desculpar-se, diga-se assim, mas ainda assim tem que ter cuidado na forma como aborda esse tipo de situação, e isto é um sinal para todos. Aliás, é isto que os políticos de Santo Tomé e Príncipe têm que aprender, que perceber quando é que cometeram um erro, voltar atrás, e tanto o governo regional como agora o executivo que voltou atrás na decisão que foi tomada por outro executivo para o bem do país. Portanto, essas são as minhas Sim, opiniões. eu gostaria, acho que algo que não ficou claro. Concordas com a resolução, ou melhor, com esta medida do governo de anular a resolução que aumentou para 220 a taxa? Eu em termos Gostaria que gerais, ficasse claro. exatamente, em termos gerais, eu diria que concordo, para o bem do país, e porque essa era uma medida que prejudicava o país em termos daquilo que são as pretensões do país, que é aumentar o número de turistas que visita Santo Tomé e Príncipe. Uhum. Mas, por outro lado, eu também aceitaria uma outra resolução, por exemplo, de renegociação, de dizer o governo dizer, olha, vamos suspender, mas não é uma medida, num futuro muito breve, nós iremos, se calhar, ajustar o valor para aquilo que realmente são as necessidades ou que vai em contra aquilo que o país realmente pode suportar. Portanto, eu tenho aqui essas duas, portanto, não porque sei a taxa, porque sempre existiu a taxa, só a resolução, esse aumento é que já... Exatamente. O aumento de quase 250% que foi interposto, eu acho que é um valor exagerado, é um aumento exagerado. Mas eu também não ficaria insatisfeito se o governo aumentasse o valor que nós temos por mais 50 euros. Eu acho que isso se ajustava e realmente explicasse às pessoas, que fossem muito clara para que serve esse valor. Porque, repara, pedir às pessoas que paguem 2,10 € por cada dia de estadia em Santo Tomé e Príncipe é um valor irrisório, percebe? Depois estamos a falar de turistas que vão para Santo Tomé para ficarem durante uma semana. Então é só fazerem o cálculo. Não é suficiente para fomentar o turismo em Santo Tomé e Príncipe. E depois, se nós queremos um turismo, seja um turismo exclusivo, que realmente só para as pessoas que tenham dinheiro, que nós não queremos que venham outras companhias a entrar no país,
é necessário então que essas taxas têm que ser melhoradas e ajustadas e aumentadas para que o governo realmente possa tirar dividendo desses valores. Portanto, 12,10 € por noite também acho que não, 20 € que se paga a entrada do país também acho que não, porque eu acho que é um valor muito pouco, tanto é que basta olhar para a situação que se encontra no nosso aeroporto internacional, mas eu também concordo que deve haver aqui um aumento do valor que se paga. Creio que ficou mais claro a sua ideia. Muito obrigado. Liberato Muniz, com que olhos vê essas medidas do governo com destaque para a anulação da resolução do governo anterior que tinha aumentado para 220 a taxa, e também essas medidas que incluem essas oficinas à Birma das estradas e também essas festas aí da Praia Emília. E qual seria a proposta? A proposta que irá seguir. Primeiramente, eu devo dizer o seguinte: quando eu sou convidado para este programa, e estou cá quase sempre, eu tenho o cuidado de ir ver os dossiês, de falar com as pessoas, porque é preciso que nós passemos a informação exatamente como elas são, para que as pessoas que estão cá nos ouvir, nesse momento são 300 e tal pessoas, possam ficar esclarecidas. O Iovo disse que aquilo que nós cobramos nesse momento é irrisório, mas não é verdade. O grande problema é o seguinte, é que das taxas que nós cobrávamos, quando se compra bilhete fora do país, muitas vezes essas taxas não eram, ou seja, não entravam para o cofre do Estado. E o que é que se fez? O Estado de Santo Tomé, percebendo-se disso, decidiu retificar uma série de coisas, de modo que esses valores ficassem automaticamente incluídos nos bilhetes e Santo Tomé e Príncipe seria sempre ressarcido nesse valor. O bilhete custou 800, 900 ou 600, Santo Tomé e Príncipe tem a sua taxa garantida. Bom, e o que aconteceu? Era num pé. A atualização dessa taxa iria dar para Santo Tomé e Príncipe o valor de 110 euros para a taxa de Santo Tomé e Príncipe. O que aconteceu? E aí é que está o grande problema. É que o governo acrescentou mais um pé em 110 euros para dar um investidor que devia investir em São Tomé e Príncipe, e o que acontecia é que nós aqui íamos financiar o tal investidor com mais 110 euros. O problema é precisamente os tais 110 euros, ou seja, que tinham que ser obrigatoriamente retirados. Porque, é assim, se eu quero investir em São Tomé e Príncipe e é o Estado que me dá dinheiro, então o Estado que cria a sua empresa em São Tomé e Príncipe chama as suas pessoas e dá dinheiro para fazer empresa. E não é ir buscar um empresário fora do país e ser São Tomé e Príncipe a cobrar impostos para lhe dar, para que ele possa investir. Se ele tivesse já investido em São Tomé e Príncipe, investido no nosso aeroporto, aí sim, ele tinha o direito de criar as suas taxas para poder gerir melhor o aeroporto em que ele investiu. O problema é que ele não havia posto lá nem um tijolo, nem um bloco, e o Estado de São Tomé tinha que lhe pagar. E aí sim, o governo anterior tem que vir explicar por que fez isso. Porque não faz nenhum sentido. Agora, em relação à anulação da taxa, eu até pensava que no primeiro Conselho de Ministros seria a primeira decisão. Por quê? Porque era uma decisão política. O presidente da República afiançou a todos os santomenses que estava a lutar para anular a taxa e que não ia sequer discutir com o governo. Para ele, era um caso de vida ou morte, aquilo era para resolver. Então, se encontrou um governo da sua confiança, porque o Américo Ramos é um primeiro-ministro do ADI, sim senhora, mas indicado pelo presidente da República, da confiança, porque é corresponsável, a primeira solução tinha que ser obrigatoriamente a anulação dessa taxa. Eu entendo, porque muitas vezes nós também falamos, mas não conhecemos os meandros mais técnicos. Eu entendo que tal só aconteceu no segundo Conselho de Ministros, porque o Ministro das Finanças, que é a pessoa também responsável por essa área, não pôde tomar posse na altura, não participou naquele Conselho de Ministros e, eventualmente, por isso, não foi anulado na primeira reunião.
mas eu acho que era algo que obrigatoriamente tinha que acontecer, porque era um fator político. E este fator político remete a um ponto muito importante desta ata do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros disse, e está escrito na ata, que era preciso renegociar os pontos altamente lesivos no contrato, tanto da EMAI como no contrato do aeroporto. Vejam só, é que o governo não disse que era preciso negociar. Ele disse negociar os pontos altamente lesivos. E o governo tem que ser consequente nesse aspecto. Alguém tem que ser responsabilizado. O governo tem que dizer quais são os pontos altamente lesivos, o que é, em que lesava e por que se fez. E alguém tem que responder por isso. Porque senão é mais do mesmo. Falamos todos os dias, mas depois não se resolve nada. Então, eu espero que esta ata do Conselho de Ministros tenha a consequência necessária para que o nosso país possa conhecer outra forma de ser, outra forma de estar e outra forma de fazer. Porque dizer isso de um governo anterior, que eles têm lá dentro 4 ministros que vêm do passado e não resolver esse problema e as pessoas não assumirem a sua responsabilidade, então estamos a gozar com todos nós santomenses e nós continuamos aí impávidos e serenos a ver a banda passar. Não pode. Então eu deixo cá o alerta ao governo que nós, os santomenses, juntamente com os soldados das redes sociais, vamos estar atentos, porque é preciso que se explique o porquê que se ia dar 110 euros de cada santomense, de cada bilhete que se pagava para uma empresa que não investiu 50 cêntimos e quais são os pontos altamente lesivos no contrato de Tesla e no contrato do aeroporto com Santo Tomé e Príncipe. Porque isso tem que ficar esclarecido. Porque assim, nós precisamos dessas infraestruturas. Nós precisamos que elas funcionem normalmente. Então nós precisamos que as coisas sejam normalizadas e que nós normalmente possamos viver em Santo Tomé e Príncipe sem grandes sobressaltos. Agora, indo para o ponto da Praia Emília, eu julgo que este governo, nesta ata, fez outra coisa boa também. Ele disse bem, porque eu li, que proibia os festejos na Praia Emília, mas que deu indicações diretas aos responsáveis, aos ministros responsáveis, para encontrar imediatamente outro local onde as pessoas pudessem fazer as suas atividades. Agora, o que não pode acontecer é para ficarem ad eterno sem encontrar esse espaço. Inclusive, já deviam ter encontrado e dar indicações. É aí. Ou então dizer assim, em prazo de um mês, faz a festa, sim senhora, quando nós fazemos a festa na Praia Emília, mas em prazo de um mês, nós já iremos encontrar um outro local e isso será feito. E proibir, sim, talvez são os grupos musicais e por aí fora que de vez em quando entopem totalmente aos domingos a Praia Emília. Então, eu julgo que é uma boa medida. Outra boa medida, reparação dos carros na via pública. Nós temos carros na via pública que nós já não sabemos o que eles estão a fazer. As pessoas fazem oficina na via pública com uma normalidade que ninguém entende. Eu julgo que sim, o Estado, mais do que tirar essas pessoas na via pública, tem que lhes dar condições mínimas para que eles possam arranjar as suas oficinas, que eles peçam empréstimos, ajuda a pedir empréstimo. Ou seja, nós temos que aproveitar esses momentos para sustentar santomenses, porque cada santomense que tiver sua oficina está a sustentar a sua família. E é a obrigação do Estado santomense ajudar essas famílias a crescerem. Então, vamos aproveitar esses momentos para dar condições a essas pessoas para que eles possam fazer oficinas e pagarem os seus impostos. Porque quando pagam impostos, é o Estado que sai a ganhar. Eu já tenho dito isso em relação a quem lava os carros. Nós temos meninos a lavarem carro há quase 20 anos na rua. Custa encontrar espaços, dar-lhes condições para que eles possam começar a pagar seus impostos. Eu acho que esta tem que ser uma das outras funções deste governo. Olha só, quando se demitiu o anterior governo, eu disse o seguinte, para este governo, o melhor caminho é fazer o contrário daquilo que outros vinham fazendo. Então, se fizeram o contrário daquilo que outros vinham fazendo, terão de certeza um bom caminho. Outro ponto que eu julgo de substancial importância.
Uma vez, uma amiga minha tinha um pai doente no hospital e ela tinha que dormir lá, ou ela, ou a mãe, ou a tia, com o pai no hospital. E um dia à noite fui ficar com ela até mais ou menos 22 ou 23 horas. Eu disse, ou o senhor morria da doença, ou morria dos ratos que invadiam totalmente os quartos do hospital durante a noite. E é porque, devido à venda diabólica que se faz da forma desorganizada à volta do Hospital Aires Menezes, das músicas, da bebedeira, de tudo e por aí fora. Não pode, meus senhores. Nós temos que tratar os nossos doentes como deve ser, não com os ratos, com tudo, e quando nós sabemos a origem. Então, eu saúdo daqui o governo por esta medida. Eu julgo que é uma das melhores medidas que se tomou nesse Conselho de Ministros. Com a vida das pessoas, com a higiene, temos que fazer tudo. Ratos dentro do hospital, dormindo com pessoas, é da coisa mais execrável que nós podemos ter. E todos os nossos dirigentes convivem com isso no seu dia a dia e é a altura, sim, de tomar medidas. É duro de vez em quando, mas, novamente, é para dizer ao governo que aqueles senhores que vendem à volta do hospital não podem ser postos na rua pura e simplesmente. É ajudá-los também a encontrar outras condições noutros locais para que eles possam continuar com os seus negócios. Isto é muito, mas muito importante. E outro ponto que o governo não disse nada, são dois pontos que eu julgo que é de veras importantes que o governo deve dizer alguma coisa. Uma é em relação à obra da Marginal. A obra da Marginal é um caso sério para São Tomé e Príncipe. É um caso que nós até hoje não temos um cartaz que nos dê indicações daquilo que vai ser a nossa Marginal no futuro. E, tendo em conta aquilo que o primeiro-ministro cessante disse em relação à obra, que ela estava totalmente desorganizada, que a obra já foi suspensa, é preciso que o governo esclareça a todos os santomenses qual é o contrato que existe, qual é o projeto que existe, quais são os prazos e o que finalmente os santomenses vão ter nessa nossa Marginal. Porque é muito importante, ela é a imagem máxima do nosso país. Esta obra tem que ser uma obra bem tratada, mas mais do que bem tratada, é uma obra que tem que ser obrigatoriamente do conhecimento de todos os santomenses, para que nós só possamos publicitar e viver alegremente à espera da conclusão da obra, que vai ser de certeza algo bom. E outro ponto que o governo não falou, e que eu julgo que tem obrigatoriamente de falar, tanto o governo como o presidente da República, como os tribunais e por aí fora, é 25 de novembro. Não resolver o caso de 25 de novembro, esclarecendo exatamente o que aconteceu, para que cada um possa assumir a sua responsabilidade, é algo que não faz sentido. E eu deixo cá o alerta ao Supremo Tribunal. Até hoje, que eu saiba, o Supremo Tribunal não disse se esse julgamento podia ou não podia ser feito no Tribunal Civil. Eu julgo que aí o Supremo Tribunal está em falha com todos os santomenses. Se já o fez, peço desculpa, mas daquilo que eu tenho conhecimento, até hoje não o fez. E tem que nos dizer se é possível ou não é possível e por quê que é e por que eventualmente poderá não ser. Mas o esclarecimento do 25 de novembro tem que ser assumido pelo governo, não para fazer a justiça, porque ele não faz a justiça, mas para dar todas as condições e pressionar os tribunais no sentido de esclarecer este caso, porque este caso é dos casos mais graves que eu já vi em São Tomé e Príncipe. Repare, o Ministério Público, como eu tenho dito, fez o seu papel, pediu que se suspendesse todas as altas patentes em São Tomé e Príncipe, porque não eram dignas de pertencerem às forças. E o que aconteceu? Ninguém fez nada, pelo contrário, as pessoas foram promovidas. Eu pergunto, por que razão essas pessoas foram promovidas? Por que razão, até hoje, julgamento não é feito? Por que razão, até hoje, não se sabe praticamente nada e o Tribunal Militar praticamente não se dá condições para que o Tribunal Militar possa funcionar? Então, meu amigo, é muito importante que isso se faça. Já agora, desviando um pouco, eu queria deixar cá um alerta
para as autoridades santomenses em relação ao abuso sexual. É que é um caso que me irrita sobremaneira. Saber que há crianças em São Tomé e Príncipe com 14, 15, 16, 17 anos, com filhos, e que se pode identificar os pais e saber exatamente quem cometeu o crime e não os identificar, para mim acho que é um caso grave. E no dia 31, no dia 1, quando o Presidente da República, quando a Ministra visitou o Hospital São Tomé e Príncipe, segundo a rádio Somos Todos Primos, temos lá 5 crianças, adolescentes, menores, grávidas para terem filhos. E é preciso que se identifique os pais para que eles sejam chamados à sua responsabilidade. Porque é assim que se resolvem problemas em São Tomé e Príncipe. Quando nós temos factos concretos, nós não podemos desviar deles. E em São Tomé e Príncipe, muitas vezes o que parece é que nós queremos dar o nosso show, nós queremos falar de coisas bonitas, mas quando é a hora de tomarmos posição, de fazermos as coisas, temos medo. Mas eu acredito no Ministério Público, eu acredito na Polícia Judiciária, eu quero acreditar nos tribunais, e aquilo que eu ouvi do Procurador-Geral da República dá-me indicações de que o Ministério Público, que eu tenho dito sempre, que é talvez um elemento da justiça que melhor tem funcionado, possa pressionar e possa ajudar para que as coisas sejam feitas em São Tomé e Príncipe. E eles, por favor, não se esqueçam de 25 de novembro, não se esqueçam das obras da Marginal e não se esqueçam de perguntar ao governo quais são os pontos tão altamente lesivos ao país que se tem nos contratos tanto da Tesla como do aeroporto e, claro está, mais coisas já dessas em São Tomé e Príncipe que é preciso que sejam esclarecidas. Concurso público para alienação de bens móveis e imóveis, incluindo semoventes. Edital número 1/2024. A Sonangol São Tomé e Príncipe, matriculada no guichê único para empresas na cidade de São Tomé, sob o número 3027/2014, com o NIF 517 252 e 115, com sede na Rua da Guiné, cidade de São Tomé, torna público para conhecimento dos interessados a realização de concurso público para a venda de bens patrimoniais, incluindo imóveis, equipamentos e semoventes, conforme as condições estabelecidas neste edital. Primeiro, objeto do concurso. O concurso tem por objeto a alienação dos bens listados no anexo 1, lista de bens e condições detalhadas deste edital, compreendendo bens imóveis localizados no território da República Democrática de São Tomé e Príncipe, equipamentos diversos conforme a especificação e estado descrito no anexo 2, especificação dos bens, incluindo fotografias de bens imóveis e dos semoventes. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.